O grito ecoou pelo corredor estreito da escola secundária em Alfama, como um trovão rasgando o céu de Lisboa em uma tarde de verão. O professor Miguel sentiu as mãos ásperas dos alunos o empurrarem contra a parede de azulejos frios, o tecido da camisa se rasgando com um som que parecia o coração dele se partindo. Viado, berrou o líder do grupo, e o mundo de Miguel desabou em um instante de humilhação que ele nunca imaginara reviver. Mas o que ninguém esperava era o silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelo choro abafado de um dos agressores, que caiu de joelhos minutos depois, implorando perdão com palavras que mudariam tudo. Aquela camisa rasgada não era apenas pano, era o fio que teceria laços de amor, amizade e redenção em meio às ruas empedradas de uma cidade que guardava segredos antigos. Miguel acordou naquela manhã com o sol de Lisboa filtrando pelas cortinas finas de seu apartamento no Bairro Alto, o aroma de pastéis de nata subindo da padaria abaixo. Aos 32 anos, ele era o professor de literatura mais querido da escola secundária de Santa Catarina, um homem de pele oliva, olhos castanhos profundos e um sorriso que desarmava até os alunos mais rebeldes. Sua vida era um equilíbrio delicado, aulas sobre Camões e Pessoa, noites solitárias lendo sob a luz de uma lâmpada amarelada, e o peso secreto de sua orientação sexual, que ele mantinha como um tesouro frágil em uma sociedade ainda marcada por sussurros e olhares enviesados. Em Portugal, o casamento gay era lei desde 2010, mas nas salas de aula de bairros tradicionais como Alfama, a aceitação era um caminho sinuoso, pavimentado de preconceitos velados. Ele vestiu uma camisa branca simples, colarinho aberto, e desceu as escadas rangentes, cumprimentando Dona Rosa, a vizinha octogenária que sempre lhe oferecia um copo de vinho do Porto aos domingos. Bom dia, meu rapaz. Cuide-se hoje, ouvi que aqueles miúdos estão agitados, disse ela, com o sotaque lisboeta carregado de preocupação maternal. Miguel riu, mas uma pontada de inquietação o acertou. Ultimamente, notara olhares hostis na escola, um grupo de alunos do último ano, liderados por João, o filho de um pescador local, com tatuagens improvisadas nos braços e uma raiva mal disfarçada contra tudo que não se encaixava em seu mundo rígido de machismo portuário. A escola era um prédio antigo no coração de Alfama, com paredes cobertas de azulejos azuis e brancos retratando cenas de fados e marinheiros. Miguel entrou na sala dos professores, onde sua colega Ana, uma mulher de 40 anos com cabelos ruivos e um ativismo feroz pela causa LGBTQ+, o esperava com um café. Miguel, ouviu sobre o novo aluno transferido. Chama-se Rafael. Dizem que vem de uma família conservadora do Alentejo. Pode ser um desafio. Ana era a âncora de Miguel, eles haviam-se conhecido em uma marcha do orgulho em 2015, e desde então, compartilhavam confidências sobre amores não correspondidos e a luta diária por visibilidade. A aula começou como sempre, Miguel recitando versos de Mensagem, de Fernando Pessoa, sua voz suave e quando como uma melodia de fado. Os alunos, uma mistura de adolescentes de 17 e 18 anos, escutavam hipnotizados, exceto pelo fundo da sala, onde João e seus dois amigos, Pedro e Vasco, cochichavam e riam baixinho. Rafael, o novo aluno, sentava-se na terceira fileira, um rapaz alto de pele morena, olhos verdes penetrantes e cabelos pretos cacheados que caíam sobre a testa. Ele observava Miguel com uma intensidade quieta, como se os poemas falassem diretamente a ele, despertando algo adormecido em seu peito. No intervalo, Miguel saiu para o pátio, onde o sol batia forte nas oliveiras centenárias. Ele acendeu um cigarro, vício raro, só para os nervos, e pensou em sua última tentativa de amor, um arquiteto chamado Tiago, que partira para o Brasil deixando apenas uma carta fria. Não estou pronto para isso aqui, escrevera. A solidão era uma companheira fiel, mas naquela escola, Miguel encontrava propósito nos olhos curiosos de seus alunos. Foi então que ouviu os passos pesados se aproximando. João surgiu primeiro, flanqueado por Pedro e Vasco, rostos vermelhos de sol e raiva. Professor, precisamos falar, disse João, voz rouca como o mar agitado do Tejo. Miguel apagou o cigarro, sentindo o ar ficar denso. O que há, João? Algo com a aula. Mas as palavras saíram erradas, ele vira o ódio nos olhos do garoto, alimentado por boatos que circulavam, o professor gay que influenciava os alunos com suas ideias modernas. Você acha que pode vir aqui, com suas palhaçadas, e fingir que é normal, cuspiu Pedro, empurrando Miguel contra a parede do corredor adjacente, longe dos olhares. O professor tropeçou, o coração acelerando como um trem na ponte 25 de Abril. Parem com isso. Isso é bullying, vocês serão expulsos, tentou argumentar, mas Vasco agarrou sua camisa, rasgando-a com um puxão violento. O som do tecido se rompendo foi como um grito silencioso, botões voando pelo chão de pedra. A camisa se abriu, expondo o peito de Miguel marcado por uma tatuagem discreta, uma âncora com asas, símbolo de liberdade que ele fizera em memória de seu primeiro amor, perdido para a AIDS nos anos 90. O mundo parou. Alunos curiosos espiavam de longe, mas ninguém interveio. João riu, mas foi um riso forçado, quebrado.
Viu? Agora todo mundo sabe o que você é. Eles se afastaram, deixando Miguel ofegante, recolhendo os pedaços de pano com mãos trêmulas. Ana correu até ele minutos depois, envolvendo-o em seu chão. Meu Deus, Miguel. Vou denunciar isso à direção. Mas ele balançou a cabeça, lágrimas quentes escorrendo. Não. Deixe que eu lido. Talvez. Talvez eles precisem de algo mais que punição. O que Miguel não sabia era que, naquele exato momento, no banheiro dos meninos, o mundo de João desmoronava. O garoto de 18 anos, criado em uma família onde o pai batia na mãe e gritava contra esses maricas na TV, olhava para o espelho rachado e via não um herói, mas um monstro. Seus amigos riam ao lado, mas João sentia náuseas. Porquê? Porque, em segredo, ele carregava seu próprio fardo, uma atração confusa por meninos, negada com fúria desde os 14 anos. A agressão a Miguel fora um espelho cruel de sua própria guerra interna. Rafael, que testemunhara tudo de uma janela próxima, sentiu um aperto no peito. Transferido para Lisboa após o divórcio conturbado de seus pais, o pai descobrira a homossexualidade da mãe e a expulsara de casa, ele reconhecia o terror nos olhos de Miguel. Rafael era bissexual, um segredo guardado como uma ferida aberta, e via no professor um reflexo de si mesmo, alguém lutando por autenticidade em um mundo de fachadas. Naquela tarde, durante a aula de História, Rafael ergueu a mão pela primeira vez. Professor, o que Camões diria sobre coragem em meio à perseguição? A pergunta pairou no ar, e Miguel, com a camisa emprestada de Ana cobrindo os ombros, sorriu fracamente. Ele diria que a coragem é amar apesar do mar revolto. A notícia do incidente se espalhou como fumaça de um incêndio em Belém. Jornais locais como o Diário de Notícias publicaram matérias discretas, e a comunidade LGBTQ+ de Lisboa mobilizou-se. A Associação ILGA Portugal ofereceu apoio psicológico a Miguel, enquanto amigos como Ana organizavam uma vigília silenciosa na Praça do Comércio. Mas o verdadeiro drama se desenrolava nas sombras da escola. João não dormiu aquela noite. Em seu quarto apertado no bairro da Moraria, cercado por pôsteres de futebol do Benfica, ele revivia a cena, o rasgar da camisa, o olhar ferido de Miguel. Lágrimas escorriam enquanto ele digitava uma mensagem anônima no celular: desculpe pelo que fizemos. Não somos monstros. Enviou para o e-mail da escola, mas o arrependimento crescia como uma onda. No dia seguinte, durante o recreio, ele confrontou Pedro e Vasco no pátio. Aquilo foi errado. O professor não merecia. Seus amigos zombavam. Ora, João, foi só brincadeira. Ele é viado mesmo. Mas João explodiu. E se eu fosse? Vocês me odiariam também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro, o mais quieto do trio, baixou a cabeça. Ele próprio questionava sua sexualidade após um beijo roubado com um primo no verão. Rafael, observando de longe, decidiu agir. Após a aula, aproximou-se de Miguel no gabinete. Professor, eu vi o que aconteceu. Se precisar de alguém para falar. Miguel ergueu os olhos, surpreso pela vulnerabilidade no tom do garoto. Obrigado, Rafael. Às vezes, a bondade vem dos lugares inesperados. Eles conversaram por horas, sobre Pessoa e a multiplicidade da alma, sobre o Alentejo e as planícies infinitas que Rafael deixara para trás. Pela primeira vez em meses, Miguel sentiu uma conexão genuína, um fio tênue de atração emocional que o assustava e excitava. Rafael, por sua vez, via em Miguel não um mentor, mas um farol em sua própria tempestade interna. Enquanto isso, o conflito escalava. A direção da escola, pressionada por pais conservadores, hesitava em punir os agressores, temendo expor a família. João, consumido pela culpa, começou a faltar às aulas, vagando pelas ruas de Lisboa até o Castelo de São Jorge, onde se sentava nas muralhas antigas, olhando o Tejo e questionando sua identidade. Foi lá que encontrou Ana, por acaso, durante uma caminhada. Você é o João, não é? O que pesa tanto em você, rapaz? As palavras dela abriram a comporta. João desabafou, a pressão do pai, o medo de ser como aqueles tipos que via na marcha do orgulho, a vergonha que o levava a atacar para não ser atacado. Ana o levou para um café encheado, onde serviu chá de hortelã e escutou sem julgar. O preconceito é uma prisão que construímos para nós mesmos, João. Miguel sabe disso melhor que ninguém. Ele perdeu um irmão para o ódio nos anos 80, antes de tudo mudar. João engoliu em seco, ele não sabia da profundidade da dor do professor. Naquela noite, ele escreveu uma carta: Professor, rasguei sua camisa porque rasgava a minha alma. Me perdoe, e me ajude a me encontrar. O ponto de virada veio na Assembleia Escolar, uma semana após o incidente. A sala de audiências, com seus tetos abobadados e retratos de reis portugueses, estava lotada,
pais, professores, alunos. Miguel subiu ao pódio, ainda com uma cicatriz invisível no peito, e falou com voz firme: não busco vingança, mas entendimento. O ódio que nos fere é o mesmo que nos aprisiona. Vamos construir pontes, não muros. Aplausos tímidos ecoaram, mas o verdadeiro choque veio quando João se levantou, mãos trêmulas segurando a carta. Eu fiz isso. Eu rasguei a camisa do professor porque tinha medo de mim mesmo. Eu gosto de meninos. E odeio por isso. O silêncio foi quebrado por soluços, de João, de sua mãe na plateia, de Rafael, que se ergueu para abraçá-lo. Pedro e Vasco seguiram o exemplo, confessando suas inseguranças. Pedro falara de noites insones questionando beijos passados, Vasco admitiu inveja da liberdade de Miguel. A Assembleia se transformou em um catarsis coletivo, com Ana moderando discussões sobre identidade e aceitação. Miguel, com lágrimas nos olhos, perdoou-os publicamente, mas o gesto privado veio depois, um jantar em sua casa, com fado ao fundo e vinho tinto de Douro. Ali, laços se formaram. Rafael e Miguel descobriram uma afinidade profunda, conversas até o amanhecer sobre sonhos e medos, um toque acidental que enviava faíscas. João, agora aliado, organizou um clube de leitura LGBTQ+ na escola, convidando Pedro e Vasco. Mas o conflito não acabou. O pai de João, um homem bruto chamado António, descobriu a confissão do filho e invadiu a escola, gritando acusações. Você corrompeu meu menino, seu anormal. A cena foi caótica, António empurrando Miguel novamente, mas desta vez, os alunos formaram um escudo humano. Rafael gritou: ele é como nós. Deixe-o em paz. A polícia interveio, e António foi levado para interrogatório. No hospital, onde Miguel fora levado por um hematoma, Rafael velou ao seu lado. Eu te admiro tanto, professor. Você me dá coragem para ser eu. Miguel, exausto mas tocado, segurou sua mão. Chame-me Miguel. E você, Rafael, é a luz que eu não esperava. Seu primeiro beijo foi suave, um selo de promessa sob as luzes fluorescentes, não de luxúria, mas de almas se reconhecendo. Enquanto isso, João confrontou o pai em casa, uma cabana à beira-tejo. Pai, você me ensinou a odiar o que não entende. Mas o amor não é inimigo. António, bebendo gin para afogar a vergonha de sua própria juventude reprimida, quebrou-se. Eu perdi um amigo assim, nos anos 70. O medo me comeu vivo. Pai e filho choraram abraçados, o primeiro passo para uma redenção familiar. A história se entrelaçava com mais camadas. Ana revelava seu próprio passado, um casamento falhado por sua identidade lésbica, e encontrava consolo em uma enfermeira chamada Sofia, que cuidara de Miguel no hospital. Pedro, descobrindo-se gay, iniciava um romance tímido com um artista de rua em baixa. Vasco, hétero mas aliado fervoroso, organizava protestos contra a homofobia. Meses passaram, e o clube de leitura floresceu. Em uma noite de primavera, no mirador da Senhora do Monte, Miguel e Rafael declararam seu amor sob as estrelas, com João como padrinho improvável. De uma camisa rasgada a corações costurados, brincou João, e todos riram, ufado e quando distante. Mas o clímax veio inesperado, uma ameaça anônima, um bilhete na mesa de Miguel: você não escapou da última vez. Era o pai de um aluno conservador, vingando-se da vergonha na Assembleia. O pânico se instalou, Rafael insistiu em proteger Miguel, levando-o para uma cabana no Sintra, onde neblinas antigas envolviam florestas de contos de fadas. Lá, em meio a sussurros de ventos atlânticos, eles enfrentaram fantasmas. Rafael confessou o trauma do divórcio de sua mãe, Miguel compartilhou a perda do irmão. O amor deles se solidificou, não em paixão física, mas em vulnerabilidade compartilhada. João, investigando por conta própria, descobriu o autor da ameaça, o tio de Vasco, um radical local. Com a polícia e a comunidade, eles o confrontaram em uma taberna em Alfama. O ódio acaba aqui, declarou João, e pela primeira vez, o homem baixou a cabeça, murmurando desculpas. A resolução veio na formatura, com discursos emocionantes. Miguel, agora diretor adjunto, viu seus alunos, outrora bullies, erguerem bandeiras arco-íris. Rafael, aceita uma universidade em Coimbra, prometeu voltar. Nosso amor é como Lisboa, eterno, apesar das tormentas. E assim, de uma camisa rasgada, nasceu uma tapeçaria de perdão, onde preconceitos se dissolvem em compreensão, e o amor, em todas as suas formas, triunfa sobre o medo. A brisa do Tejo carregava o sal do oceano para as ruas de Alfama naquela noite de verão, enquanto Miguel caminhava de braços dados com Rafael pelo largo do chafariz de dentro. O ar estava impregnado do som de guitarras portuguesas, um fado melancólico que parecia ecoar os batimentos irregulares de seus corações recém-entrelaçados.
Acreditas que tudo começou com uma camisa, murmurou Rafael, seus dedos entrelaçando-se aos de Miguel com uma timidez que contrastava com a ousadia de seus olhos verdes. Miguel sorriu, o hematoma no peito ainda latejando como lembrete, mas o calor da mão de Rafael era bálsamo suficiente. Começou com coragem, meu amor. A tua, a do João, a de todos nós. Eles pararam sob um poste de luz amarelada, onde sombras dançavam como fantasmas de amores passados. Rafael inclinou-se, roçando os lábios na testa de Miguel em um beijo casto, cheio de promessas não ditas. Mas o idílio foi interrompido por um chamado urgente, Ana, ofegante, correndo pela calçada irregular. Miguel. João está em apuros. O pai dele fugiu de casa depois da briga. O trio correu para a moraria, onde a família de João morava em um sobrado apertado, paredes descascadas testemunhas de gerações de pescadores endurecidos pelo mar. António, o pai de João, estava sentado à mesa da cozinha, uma garrafa de aguardente pela metade ao lado de um prato intocado de bacalhau. Seus olhos, avermelhados pela bebida e pelo remorso, ergueram-se quando eles entraram. O que querem? Já estraguei tudo, grunhiu, voz rouca como cascalho. João, encolhido no canto, parecia menor que seus 18 anos, o rosto inchado de choro. Pai, por favor. Eles vieram ajudar. Miguel, com a intuição afiada de quem ensinara gerações de almas turbulentas, sentou-se à mesa. António, o mar não perdoa erros, mas nós, humanos, podemos aprender. Conte-me sobre o seu amigo perdido. As palavras saíram aos tropeços. Nos anos 70, em plena ditadura salazarista, António amara um companheiro de pesca, Manuel, cujos beijos roubados nas docas de Alcântara eram o único calor em invernos frios. Mas o medo da PIDE, a polícia secreta, os separara, Manuel fora preso, torturado, e sumira para sempre. Eu me casei com a mãe do João para esquecer, mas o ódio ficou. E agora? Meu filho é como ele. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de António, e João, tocado, abraçou pela primeira vez em anos. Rafael e Miguel trocaram olhares. A história de António era um eco da deles, um ciclo de dor que o perdão podia quebrar. Na manhã seguinte, a escola pulsava com uma energia renovada. O clube de leitura LGBTQ+, batizado de Almas Múltiplas, em homenagem à pessoa, realizava sua primeira reunião na biblioteca, com pilhas de livros sobre Saramago e Sofia de Melo Brainer. Pedro, agora mais confiante, leu um trecho de Memorial do Convento, sua voz tremenda ao descrever amores proibidos entre monges e freiras. É como nós, não é? Escondidos, mas reais. Vasco, ao lado, assentiu, segurando um cartaz que ele mesmo desenhara, Amor Sem Fronteiras. Até alunos héteros se juntavam, curiosos, formando um círculo de diálogo onde medos se dissolviam em risadas. Mas o conflito latente fervia. O tio de Vasco, Domingos, um homem de 50 anos, dono de uma mercearia conservadora em Alfama, espalhara boatos venenosos. A escola virou casa de maricas, graças àquele professor. Pais preocupados lutavam a secretaria, exigindo a demissão de Miguel. A diretora, uma mulher pragmática chamada Dona Isabel, convocou uma reunião de emergência. Miguel, você é o coração desta escola, mas a pressão é imensa. Talvez um tempo sabático. Miguel sentiu o pânico subir, mas Rafael, que esperava do lado de fora, irrompeu na sala. Não. Ele fica. Nós ficamos. Isso é discriminação, e vamos lutar. A notícia da ameaça anônima vazou, o bilhete que Miguel recebera, com caligrafia trêmula prometendo pagar pelo escândalo. A polícia, alertada por Ana, investigava discretamente, mas o medo pairava como névoa sobre Sintra. Miguel e Rafael fugiram para lá no fim de semana, alugando uma cabana modesta nas encostas verdejantes, onde o Palácio da Pena se erguia como um sonho romântico ao longe. O ar era puro, carregado de eucaliptos e histórias de rainhas enlouquecidas por amor. Sentados na varanda de madeira, com chá de camomila fumegante, eles desabafaram. Minha mãe. Ela era como você, Miguel. Forte, mas quebrada. Quando meu pai a descobriu com outra mulher, ele nos jogou na rua. Eu me sinto culpado por não ter lutado mais, confessou Rafael, voz embargada. Miguel traçou círculos suaves em sua mão. A culpa é o maior bully de todos. Meu irmão, Paulo, morreu porque não pôde ser ele mesmo. Eu ensino literatura para honrar isso, palavras que libertam. Eles se abraçaram sob o luar, o som de corujas pontuando silêncios cheios de cura. Naquela noite, seu amor se aprofundou em promessas sussurradas. Rafael sonhava em estudar artes em Lisboa, Miguel em escrever um livro sobre identidades portuguesas. De volta à cidade, o clímax se aproximava. João, com a ajuda de António, agora sóbrio e arrependido,
rastreou o remetente do bilhete até a mercearia de Domingos. Tio, porque o ódio. Você perdeu a tia para o câncer, e em vez de amar, escolhe machucar. Domingos, pego de surpresa atrás do balcão de queijos e azeitonas, desmoronou. Eu vi meu irmão, o pai do Vasco, sofrer com o amor assim nos anos 80. Morreu de vergonha, de AIDS. Não quero isso para ninguém. A confissão levou a uma mediação comunitária no Centro Paroquial de Alfama, facilitada por um padre progressista, Padre Manuel, que citava o Papa Francisco, quem sou eu para julgar. A reunião foi tensa, famílias divididas, lágrimas e gritos e quando nas paredes de pedra. Miguel falou por último: somos todos fios de uma tapeçaria portuguesa, fado, saudade, resiliência. O amor não rasga, ele costura. Domingos pediu perdão publicamente, e um a um, os presentes o abraçaram. Pedro, inspirado, revelou seu namorado, o artista de rua chamado Diogo, um rapaz de cabelos azuis e tatuagens de ondas. Ele me ensinou a surfar nas ondas da vida, disse, e risos aliviaram o ar. Ana e Sofia, agora um casal oficial, organizaram uma festa no bairro Alto, sardinha assada, vinho verde e fado ao vivo. João cantou Amor é água que corre, dedicando a Miguel e a Rafael, que dançavam devagar no centro do salão improvisado. Mas um último conflito surgiu: o ex de Miguel, Tiago, retornara de São Paulo, lendo sobre o incidente nos jornais brasileiros. Ele apareceu na porta do apartamento de Miguel, olhos suplicantes. Eu errei, Miguel. Voltei para lutar ao seu lado. O triângulo emocional testou os limites. Rafael, inseguro, confrontou Miguel no Jardim da Estrela. Ele te machucou. Como posso competir com o passado? Miguel, coração dividido, respondeu com honestidade: não é competição, amor. É escolha. Eu escolho agora, contigo. Tiago, aceitando a rejeição com graça, juntou-se ao grupo como amigo, compartilhando histórias de ativismo no Brasil que inspiraram novas ações. Vasco, o último a se abrir, confessou em uma carta ao clube: eu era bully porque invejava a coragem de vocês. Agora, sou o guardião. Ele liderou uma campanha escolar contra bullying, com murais de azulejos pintados por alunos, retratando heróis LGBTQ+ portugueses como o escritor que era António Boto. À medida que o outono tingia as folhas de ouro, o grupo se fortalecia. Miguel publicou seu primeiro conto em uma revista literária, A Camisa Rasgada, uma metáfora de vulnerabilidade que tocou corações. Rafael ganhou uma bolsa para a Universidade Nova, prometendo fins de semana em Lisboa. João e António reconstruíam sua relação pescando juntos no Tejo, conversas profundas substituindo silêncios. Em uma noite chuvosa de novembro, no Teatro Nacional Dona Maria II, eles assistiram a uma peça sobre amor proibido na Era dos Descobrimentos. No intervalo, Rafael ajoelhou-se, não em proposta, mas em gratidão: você me salvou, Miguel. O professor, emocionado, sussurrou: nós nos salvamos mutuamente. A jornada continuava, cheia de pequenos conflitos, ciúmes passageiro, recaídas de preconceitos familiares, mas ancorada em um amor profundo, que transformava bullies em aliados, rasgões em remendos belos. O inverno chegou a Lisboa com um manto de névoa úmida, transformando as ruas de Alfama em labirintos de luzes natalinas tremuluzentes e o cheiro de castanhas assadas. Miguel e Rafael, agora inseparáveis, passeavam pelo Rocio de mãos dadas, ignorando os olhares curiosos de transeuntes idosos. Sentes o Natal diferente este ano? Perguntou Rafael, soprando vapor no ar frio. Miguel apertou sua mão. Sim, cheio de esperança. Como se a cidade inteira conspirasse a nosso favor. Mas sob a superfície festiva, tensões borbulhavam. A família de Rafael, ainda no Alentejo, enviara uma carta fria, recusando-se a aceitar o relacionamento. Ele é professor, e tu és nosso filho. Isso não é vida para ti. A dor atingiu Rafael como uma rajada de vento atlântico. Ele se isolou em seu quarto alugado no Chiado, pilhas de livros de arte esquecidas, enquanto Miguel batia à porta com sopa de legumes e palavras de consolo. Família não é só sangue, amor. É quem escolhes ao teu lado. Eles passaram a noite debatendo, vozes elevadas e quando nas paredes finas, Rafael temia repetir o destino de sua mãe, Miguel revivia a rejeição de Tiago. O conflito culminou em lágrimas, mas terminou em um abraço apertado, reforçando seu laço. Enquanto isso, João florescia como líder do clube Almas Múltiplas. Com a ajuda de António, que agora frequentava reuniões da ILGA, ele organizou um evento de Dia Mundial contra a Homofobia na escola, palestras, poemas recitados e um mural coletivo onde alunos pintavam símbolos de arco-íris entre azulejos tradicionais. Pedro e Diogo, seu namorado, contribuíram com performances de poesia slam, versos crus sobre beijos roubados em docas escuras. Vasco, sempre o prático,
cuidava da logística, distribuindo folhetos com recursos de apoio psicológico. Mas um revés veio. Um aluno novo, transferido de uma escola religiosa no interior, chamado André, começou a espalhar panfletos anónimos contra o clube. Deus não aprova essa abominação, liam-se as palavras impressas em papel barato. O bullying ressurgia, sutil mas cortante, grafites nas portas dos banheiros, sussurros nos corredores. Miguel, sensível às feridas recentes, convocou André para uma conversa privada. O garoto, de 17 anos com olhos evasivos e crucifixo no pescoço, tremia. Meu pai é pastor. Ele diz que vocês são pecado. A conversa se estendeu por horas, Miguel compartilhando histórias de santos portugueses que amaram além das normas, como São Vicente, padroeiro de Lisboa, cuja devoção transcendia rótulos. André, tocado, confessou, eu beijei o menino no acampamento da igreja. Me sinto perdido. Foi o início de uma amizade improvável. André juntou-se ao clube, trazendo uma perspectiva de fé reconciliada com a identidade. Ana e Sofia, por sua vez, enfrentavam seu próprio drama. Sofia, com raízes em uma família alentejana conservadora, recebeu uma visita surpresa de sua irmã, que a acusava de trair a família ao namorar uma ativista. A briga explodiu em um jantar no Time Out Market, pratos de mariscos voando como metáforas de caos emocional. Vocês não entendem. O amor não tem gênero, gritou Ana. Sofia, dividida, passou dias em silêncio, questionando se valia a pena a luta. Miguel e Rafaela a apoiaram em uma caminhada pelo aqueduto das Águas Livres, onde o eco das arcadas antigas amplificava confissões. O amor verdadeiro resiste às tempestades, disse Rafael, e quando lições aprendidas. O grupo todo se uniu para ajudar. João convidou a irmã de Sofia para uma sessão do clube, onde ouviu testemunhos que abrandaram seu coração. Pedro e Diogo criaram um vídeo curto, Amor em Tons de Azulejo, compartilhado nas redes, mostrando casais LGBTQ+ em cenários icônicos de Lisboa. O vídeo viralizou, atraindo apoio de celebridades como o cantor Fado Marisa, que doou para a Ilga. Mas o maior teste veio com a saúde de António. Durante uma pescaria no Tejo, ele sofreu um ataque cardíaco, o remo caindo na água escura enquanto João gritava por ajuda. No Hospital de Santa Maria, a família se reuniu, João ao lado da cama, Miguel e Rafael trazendo flores de jasmim do mercado de Campo de Ourique. Obrigado por me salvar, rapazes, murmurou António, voz fraca. Eu era o bully da minha própria vida. A recuperação foi lenta, mas trouxe união, jantares semanais na casa deles, com caldeirada de peixe e histórias de mar, onde barreiras de gerações se dissolviam. Rafael, inspirado, propôs a Miguel uma viagem ao Alentejo para confrontar sua família. Eles partiram em um trem lotado, campos de sobreiros desfilando pela janela como um tapete verde. Em Évora, a casa dos pais de Rafael era uma quinta branca, cercada de oliveiras centenárias. O pai, um viticultor de mãos calejadas, recebeu-os com frieza. Tu trouxeste ele para quê? Para nos humilhar. A mãe, com olhos tristes, serviu vinho de sua adega, mas o ar estava carregado. A discussão foi feroz. Rafael defendeu seu amor com paixão, citando poetas alentejanos que cantavam amores livres. Miguel, calmo, compartilhou sua própria jornada de perda e aceitação. Horas se passaram, com silêncios pesados e explosões de raiva, mas aos poucos, rachaduras apareceram. A mãe de Rafael, tocada, admitiu: eu fui expulsa por amar uma mulher na juventude. Não quero isso para ti. O pai, relutante, estendeu a mão a Miguel: se faz meu filho feliz, é bem-vindo. De volta a Lisboa, fortalecidos, eles celebraram com o grupo em uma consoada improvisada no Terreiro do Paço, fogos de artifício iluminando o Tejo. João anunciou: António vai se casar de novo, com uma viúva da Ilga. Risos ecoaram, e Pedro e Diogo dançaram um tango improvisado, simbolizando paixões cruzadas. Contudo, um conflito final pairava, a formatura se aproximava, e rumores de uma manifestação anti-LGBTQ+ organizada por radicais do interior ameaçava o evento. Vasco, com sua determinação, infiltrou-se online, descobrindo o líder, um ex-aluno da escola, ressentido por sua própria homossexualidade negada. O confronto seria inevitável. Na véspera, Miguel recebeu uma ligação de Tiago: estou na cidade. Quero ajudar na manifestação. O reencontro foi awkward, cafés no Café Nicola cheios de isso. Mas Tiago provou lealdade, doando equipamentos de som para um contra-evento. A formatura amanheceu chuvosa, mas o auditório da escola transbordava. Quando os manifestantes chegaram, com cartazes raivosos, o grupo de Miguel os recebeu não com ódio, mas com música, fado misturado a hinos de orgulho, vozes unidas cantando Amar é o que nos faz humanos. André, o ex-conservador, falou ao microfone: eu mudei.
Vocês podem também. A multidão se dispersou, tocada, e o líder radical, vendo João entre os cantores, baixou a cabeça e partiu. Na cerimônia, Rafael subiu ao palco, dedicando seu discurso a Miguel, de uma camisa rasgada a um coração inteiro. Obrigado por me ensinar a voar. Eles se beijaram sob aplausos, o primeiro em público, selando uma era de aceitação. O ano terminou com promessas, casamentos planejados, livros escritos, vidas entrelaçadas. Em Lisboa, onde o Tejo beija o Atlântico, o amor provara ser mais forte que qualquer rasgão. A primavera irrompeu em Lisboa com uma explosão de jacarandás roxos forrando as avenidas do Parque Eduardo VII, como se a cidade celebrasse a resiliência do grupo com pétalas dançantes. Miguel e Rafael, agora morando juntos em um apartamento aconchegante no Príncipe Real, com vista para jardins botânicos e galerias de arte Kier, acordavam com o canto de pássaros e o aroma de café fresco. Bom dia, meu poeta, sussurrava Rafael, traçando linhas invisíveis no braço de Miguel. O professor, mergulhado em seu manuscrito sobre identidades literárias portuguesas, respondia com um beijo preguiçoso. Bom dia, meu artista. Hoje, o mundo é nossa tela. Mas a paz era frágil. O clube Almas Múltiplas crescera, atraindo atenção nacional. Uma matéria no público elogiava a iniciativa como ponto contra o preconceito, mas também despertar invejosos. Um jornalista sensacionalista de um tabloide conservador, o Correio da Manhã, publicou uma peça difamatória, Escola de Alfama, Indoutrinação gay sob desguise literário. Fotos granuladas de Miguel e Rafael de mãos dadas vazaram, e o backlash online foi feroz, trolls anónimos enchendo as redes com ódio velado. Miguel sentiu o peso como uma âncora arrastando para o fundo. E se eu estiver destruindo vidas, confidenciou a Ana durante um almoço no cais do Sodré, pratos de cataplana fumegantes esquecidos. Ana, com Sofia ao lado, agora noivas, anel de ouro simples brilhando, rebateu, estás construindo, não destruindo. Lembra da camisa. Aquilo foi o catalisador. Sofia, prática como sempre, sugeriu uma campanha de contranarrativa, vídeos testemunhais de ex-bullies como João. João, agora estudante de Psicologia na Universidade de Lisboa, mergulhou na tarefa. Com António filmando, o ex-pescador se revelaram cineasta amador com seu celular, eles gravaram depoimentos em locações icónicas, Pedro e Diogo no Mosteiro dos Jerónimos, falando de aceitação, Vasco no padrão dos descobrimentos, simbolizando jornadas corajosas, André na sede de Lisboa, reconciliando fé e amor. Eu era o inimigo. Agora, sou família, disse André, cruz piscando ao sol. O vídeo, de rasgões a remendos, explodiu nas redes, com hashtags Amor Português e Almas Múltiplas trending. Celebridades como o ator João Vicente juntaram-se, compartilhando histórias pessoais. Mas o jornalista, um homem chamado Rui com passado de repressão própria, casado, mas atormentado por atrasos não resolvidas, contra-atacou com uma entrevista falsa, atribuindo a Miguel intenções manipuladoras. O conflito escalou para um debate público no Centro Cultural de Belém, moderado pelo padre Manuel. Rui chegou arrogante, microfone em punho, acusando Miguel de corromper a juventude. O professor, coração batendo forte, respondeu com calma, a literatura corrompe. Ou liberta. Camões amou homens e mulheres, Pessoa era múltiplo. Eu ensino verdade, não agenda. Rafael, na plateia, ergueu-se espontaneamente, eu amo este homem. Ele me salvou de ódios internos. Quem são vocês para julgar? Aplausos ribombaram, e Rui, confrontado com sua própria hipocrisia por um espectador que o conhecia do armário, desabou em lágrimas, confessando ao vivo, eu escrevo ódio porque sinto ódio por mim. O momento viralizou, transformando Rui em aliado relutante. Ele publicou uma retratação, doando seu salário do mês para a Ilga. O grupo celebrou com um piquenique no Monsanto, cestas de queijos, enchidos e vinhos do Dão, risos e quando entre eucaliptos. Contudo, um drama pessoal atingiu Pedro. Diogo, o artista de rua, recebeu uma oferta para expor em Berlim, mas hesitava, e nossa vida aqui? O amor resiste à distância. Pedro, inseguro com seu corpo e identidade, marcado por bullying passado, temia ser deixado para trás. Tu vais, e eu fico como o perdedor que sempre fui. A briga culminou em uma noite chuvosa no Bairro Alto, Diogo partindo para um hotel, Pedro bebendo sozinho em um bar de fado. Miguel e Rafael intervieram, convidando Diogo para uma conversa no seu apartamento. O amor não é posse, é apoio, disse Miguel, compartilhando como ele e Rafael navegaram separações iniciais. Rafael, com lágrimas, admitiu, eu tive medo de te perder para o Alentejo. Mas confiei. Diogo, tocado, retornou, e Pedro propôs, vamos juntos. Eu estudo arte online. Eles selaram com um abraço,
planejando uma exposição conjunta sobre amores nomades. Ana e Sofia enfrentavam planejamento de casamento. A família de Sofia ainda resistia, insistindo em uma cerimônia discreta. Quer orgulho, não segredo, exclamou Sofia durante o ensaio no jardim do Palácio de Queluz. Ana, paciente, organizou um fim de semana em Óbidos, vila medieval com livrarias românticas, onde elas escreveram votos pessoais entre paredes de pedra. A mãe de Sofia, convidada por carta, apareceu inesperadamente, trazendo um vestido bordado. Filha, eu errei. Celebrem alto. João, por sua vez, iniciou um namoro com um colega de universidade, um rapaz chamado Lucas de origens cabo-verdianas, cuja família imigrante lutava com aceitação dupla, raça e orientação. É como dançar fado com ritmos de morna, brincou João, mas conflitos surgiram quando Lucas enfrentou racismo em um bar lisboeta. O grupo mobilizou-se, protesto silencioso na Praça Luís de Camões, cartazes em português e crioulo. Vasco, o hétero devoto, revelou um segredo, apaixonado por uma ativista trans chamada Inês, que trabalhava na Ilga. Eu nunca pensei. Mas o amor não pergunta rótulos. Seu medo de rejeição levou a uma confissão desajeitada em um café em Lisboa Factory, onde Inês riu, bem-vinda ao Clube dos Corajosos. Eles se juntaram ao grupo, adicionando camadas de interseccionalidade. O verão trouxe o ápice, o Festival do Orgulho em Lisboa, com o desfile pelo Marquês de Pombal. O grupo marchou unido, Miguel e Rafael na frente, carregando uma bandeira com uma camisa rasgada bordada em arco-íris, João e Lucas dançando ao som de morna remichada, Pedro e Diogo com murais portáteis, Ana e Sofia de mãos dadas, noivas radiantes, Vasco e Inês gritando slogans. Manifestantes contrários vaiaram, mas a multidão os abafou com amor. No after-party no Music Box, sob luzes neon e batidas eletrónicas misturadas a fado, Miguel subiu ao palco, de bullies a irmãos, de rasgões a renascimentos. Portugal, a mais sem medo. O beijo com Rafael selou o momento, flash de celulares eternizando. Mas um último twist, Tiago, agora amigo, confessou amor não resolvido por Miguel durante uma conversa bêbada. Eu voltei por ti. O triângulo reabriu feridas, Rafael sentiu ciúmes, Miguel dúvida. Uma noite de crise no Tejo, com barcos balançando, levou a verdades, meu coração é teu, Rafael. Tiago é passado. A resolução fortaleceu-os, com Tiago encontrando amor em um ativista brasileiro na parada. O ciclo se fechava, mas prometia mais, livros publicados, casamentos celebrados, vidas tecidas em uma tapeçaria de empatia. Em Lisboa, o amor era a verdadeira descoberta. O outono de 2026 pintou Lisboa com tons de âmbar e ferrugem, folhas caindo como confetes melancólicos nas calçadas do Chiado. Miguel e Rafael, celebrando um ano juntos, planejavam uma escapada para as vinhas do Douro, mas o destino tinha outros planos. O manuscrito de Miguel, Fios Rasgados, Histórias de Amor em Portugal, fora aceito por uma editora prestigiada, a Dom Quixote, exigindo revisões urgentes. É o nosso sonho virando realidade, disse Rafael, ajudando a organizar notas em seu estúdio improvisado, telas de pinturas abstratas de casais entrelaçados cobrindo as paredes. Porém, a fama trazia sombras. Críticas conservadoras surgiram em fóruns online, propaganda woke disfarçada de literatura. Um blogueiro influente, ligado a grupos radicais, ameaçou expor segredos da escola de Alfama. Miguel, ansioso, revivia o trauma da camisa, noites insones lendo pessoa para acalmar a mente. Rafael, sentindo a tensão, sugeriu terapia de casal na clínica da Ilga, onde um conselheiro que era os guiou através de medos profundos. O sucesso amplifica vulnerabilidades, disse o terapeuta, e eles emergiram mais unidos, praticando mindfulness ao nascer do sol no Panteão Nacional. João e Lucas enfrentavam seu teste. A família de Lucas, recém-chegada de Cabo Verde, lutava com a homofobia importada e o racismo local. Durante um jantar na casa de António, agora um aliado orgulhoso, servindo cachupa misturada à feijoada portuguesa, a mãe de Lucas explodiu: na minha terra, isso é tabu. Tu envergonhas-nos. João, defendendo, compartilhou sua jornada de bully amante: o amor não tem passaporte nem cor. A tensão se dissolveu quando António contou sua história, e a mãe, tocada, abençoou-os com um colar de conchas cabo-verdianas. Pedro e Diogo, de volta de Berlim com a exposição um sucesso, anunciaram a adoção de um cachorro resgatado, um vira-lata chamado Fado, símbolo de resiliência. Mas o stress pós-viagem levou a brigas. Diogo queria expandir para galerias em Nova York, Pedro temia ser o acompanhante. Uma sessão de arte-terapia no clube, guiada por Inês, ajudou. Eles pintaram pontes atlânticas, telas de oceanos conectando corações. Vamos juntos, ou não vamos? Decidiu Pedro, e Diogo concordou, planejando uma residência artística em Lisboa. Ana e Sofia,
casando-se em uma cerimônia íntima no convento de Cristo em Tomar, castelo templário de ecos românticos, convidaram todos. A família de Sofia, agora reconciliada, chorou durante os votos, em nome de todas as mulheres que amamos em silêncio. O banquete, com leitão da bairrada e vinhos do Tejo, fluiu para danças até o amanhecer. Mas um conflito surgiu, uma tia conservadora boicotou, espalhando fofocas em grupos de WhatsApp familiares. Sofia, ferida, considerou cancelar, mas Ana ancorou: nosso dia é nosso. O resto cura com tempo. Vasco e Inês, navegando a interseccionalidade, enfrentavam burocracia. Inês, trans, lutava por reconhecimento legal de género atrasado pelo sistema português. É como atravessar o Tejo em uma jangada furada, brincava ela. Vasco, solidário, juntou-se a uma marcha em frente ao Parlamento, cartazes exigindo direitos agora. O grupo ampliou o protesto, com Miguel recitando poemas de Sofia sobre liberdade. A visibilidade pressionou o governo, e Inês recebeu sua certidão atualizada semanas depois, celebrando com um piquenique no castelo de São Jorge. André, agora líder adjunto do clube na escola, lidava com um novo bully, uma garota chamada Marta, cuja agressividade mascarava sua própria crise, questionando bissexualidade em uma família machista. Inspirado por Miguel, André a convidou para uma conversa no pátio, sob a oliveira centenária. Eu era como tu, raiva por dentro. O clube salvou-me. Marta, relutante, juntou-se, trazendo amigas, expandindo o círculo para incluir perspectivas femininas quer. O clímax do outono veio com o lançamento do livro de Miguel na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII. A tenda da editora fervilhava, mas sabotadores, remanescentes do grupo radical, espalharam panfletos acusando-o de pedagogia pervertida. A multidão murmurou, e Miguel, no pódio, sentiu o pânico subir. Rafael subiu ao lado: meu amor escreveu verdades. Leiam com o coração. João, Pedro, todos intervieram, formando uma barreira humana, enquanto Ana filmava ao vivo para as redes. O bus transformou o evento, filas se formaram, o livro esgotou em horas. Uma crítica elogiosa no Jornal de Letras chamou de hino à empatia portuguesa. Mas o verdadeiro impacto foi pessoal. Rui, o ex-jornalista, apareceu com flores. Teu livro me curou. Escreverei sobre redenção agora. Eles conversaram até tarde, perdoando passados. Inverno trouxe reflexões. O grupo se reuniu em uma casa de campo no Óbidos para retiro, fogueira crepitando com marshmallows e histórias. Miguel leu trechos de seu livro, Rafael esboçou retratos, João tocou viola. Conflitos menores, ciúmes em casais, dúvidas profissionais, foram resolvidos em círculos de partilha, fortalecendo laços. Na véspera de Natal, no Mirador de Santa Catarina, com o Tejo cintilando abaixo, Miguel e Rafael trocaram presentes, um colar com âncora alada para Rafael, um caderno de esboços para Miguel. Para mais capítulos nossos, disse Rafael. O beijo, sob flocos de neve raros, foi promessa eterna. O ano novo amanheceu com resoluções, João propondo a Lucas, Pedro e Diogo abrindo galeria, Ana e Sofia planejando lua de mel em Madeira. De rasgões a renovações, suas vidas teciam um mosaico de amor duradouro. 2027 despontou em Lisboa com o bulício do Carnaval, máscaras coloridas dançando nas ruas da Baixa como ecos de identidades fluídas. Miguel e Rafael, agora colunistas conjuntos em uma revista que era, ele com ensaios literários, o outro com crônicas visuais, equilibravam fama com intimidade, fins de semana em Ericeira surfando ondas que limpavam a alma. O mar não julga, dizia Rafael, salgado e sorridente, enquanto Miguel, menos aventureiro, preferia ler à beira da praia, os Lusíadas, ganhando novo significado em amores modernos. O clube Almas Múltiplas evoluíra para uma ONG, com sede em um antigo armazém no Cais do Sodré, paredes grafitadas com murais de Diogo e Pedro. João, com mestrado em Psicologia Social, coordenava workshops nacionais, viajando a Porto e Faro. Mas a expansão trazia desafios, financiamento escasso levou a debates acalorados. Precisamos de doadores corporativos, mas sem vender a alma, argumentava Vasco, agora gerente de projetos, equilibrando seu relacionamento com Inês, que abria um centro de apoio trans em Setúbal. Um conflito surgiu com um patrocinador potencial, uma empresa de vinhos conservadora, cujos donos exigiam tonalidade neutra nos eventos. Não. Somos sobre visibilidade, explodiu Ana, agora diretora executiva, com Sofia gerenciando finanças. A recusa levou a uma crise, eventos cancelados, dívidas acumulando. Miguel, usando sua voz literária, escreveu um manifesto publicado no Expresso, o vinho português flui livre, nosso amor também. A campanha crowdfunding que se seguiu, Vinho do Amor, arrecadou o dobro, com vinícolas que are friendly do Alentejo doando. Pedro e Diogo,
com sua galeria Ondas Cruzadas, no Lisboa Factory, enfrentavam ciúmes profissionais. Diogo era convidado para bienais internacionais, deixando Pedro se sentindo eclipsado. Tu brilhas mais que eu, confessou Pedro durante uma exposição sobre identidades fragmentadas. Diogo, sensível, organizou uma mostra solo para Pedro, Teu brilho é minha luz. O vernissage, com fado ao vivo, reconectou-os, vendendo peças para colecionadores europeus. João e Lucas planejavam casamento em Cabo Verde, mas a família de Lucas resistia à viagem. Eles nos aceitam aqui, mas lá. É outro mundo, disse Lucas, voz carregada de saudade insular. João, determinado, voou sozinho para Mindelo, passando semanas em conversas com anciãos, compartilhando histórias de Alfama. A avó de Lucas, uma contadora de morna, abençoou-os. Amor é como o mar, vasto, inevitável. O casamento, na praia de Santa Mônica, misturou ritmos cabo-verdianos com fado, o grupo voando para celebrar, Miguel como padrinho, brindando com ponche de maracujá. André, graduando-se, iniciou namoro com Marta, a ex-bully, cuja bissexualidade florescia em poesia. Mas Marta enfrentava depressão, estigma familiar a sufocando. O grupo a apoiou com sessões de arte-terapia, Inês guiando, Teu corpo, tua voz, reivindica-os. Marta emergiu escrevendo um blog, Vozes Silenciadas, viralizando e inspirando uma geração. Rui, redimido, colaborava com a ONG, escrevendo biografias de ativistas. Seu casamento acabou, esposa citando fantasmas não resolvidos, mas ele encontrou paz em terapia, saindo do armário aos 45. Tarde, mas autêntico, disse a Miguel durante um café no Versalhes. Teu livro me deu as palavras. O ápice veio com uma ameaça nacional, um projeto de lei retrógrado, proposto por deputados conservadores, limitando educação de gênero nas escolas, mirando diretamente iniciativas como o Clube. O grupo mobilizou-se, petição online com 100.000 assinaturas, marcha ao Parlamento com bandeiras tecidas por mãos Quier. Miguel testemunhou na comissão, literatura ensina empatia, não ideologia. Rasguem livros, não corações. Rafael projetou banners luminosos, João coordenou depoimentos de sobreviventes de bullying. A mídia cobriu amplamente, e o projeto caiu por falta de apoio. Celebrando na Praça do Comércio, fogos iluminando o Tejo, Vasco propôs a Inês, construamos o futuro juntos. Sim, com lágrimas e aplausos. António, agora avô honorário, João e Lucas adotando um menino de um orfanato lisboeta, contava histórias de pescarias a netinhos imaginários. O mar ensina perdão, dizia. No verão, o grupo reuniu-se em uma casa na Costa Vicentina, surf, churrascos de atum, noites de estrelas. Miguel terminou uma sequência no livro, dedicando a Rafael, para o que costura rasgões. Eles fizeram amor emocional, abraços longos, sussurros de sonhos, fortalecendo o que o tempo não desgastaria. Conflitos persistiam, separações distantes, dúvidas parentais, mas resolvidos com a teia de apoio tecida desde aquela camisa rasgada. Em Portugal, onde fado chora e ri, seus amores eram hinos de vitória. O ciclo, eterno como o Tejo, fluía adiante, casamentos, nascimentos, livros best-sellers. De bullies implorando perdão a famílias abraçando verdades, a jornada provava, o amor, profundo e dramático, sempre triunfa.